pessoal, bom dia. Nós começamos a estudar a introdução, né, documento 0 do livro de Durante, e logo no primeiro parágrafo nós nos deparamos com a questão da Trindade. A Trindade realmente não é algo que a gente vá conseguir compreender. Primeiro passo, nós temos que admitir, entender, reconhecer que a nossa mente ela é pequena demais para compreender a grandeza da Trindade, né? Ou mesmo compreender a grandeza de Deus. Então, por mais que eu tente falar sobre isso, eu estarei sempre diminuindo o conceito para que possa caber dentro da nossa compreensão. Então, dito isso, preciso informar também, o próprio livro fala sobre isso, mas nós precisamos entender que muitas vezes a gente vai ter que diminuir o conceito, que a gente vai ter que até mesmo colocar essas ideias como se fossem eventos sucessivos, como se fossem um evento após o outro. E o livro diz que não é, que tudo está na eternidade, numa realidade, numa existência onde o tempo não é um fator condicionante ou limitante, ou seja, o tempo não existe para Deus. O tempo é uma condicionante para nós, mas para Deus não. Então, assim, como entender um Deus que está fora do tempo, se nossa mente humana está condicionada ao tempo, e se nós só conseguimos entender as coisas como se elas acontecessem um instante após o outro, como se elas acontecessem sucessivamente, sucessivos eventos. E não foi assim que aconteceu. Mas os próprios reveladores dizem que para que a mente humana pudesse compreender, eles iriam tratar desses acontecimentos como se fossem sucessivos. E esses acontecimentos não são sucessivos. Por quê? Porque quando a gente fala de eventos sucessivos, significa que uma coisa está acontecendo após a outra. É assim que acontece conosco. Nós vivemos no tempo, estamos condicionados ao tempo, e os eventos da nossa vida acontecem assim, um evento após o outro. No tic-tac do relógio, as coisas vão acontecendo e nós conseguimos construir uma cronologia dos fatos. Imagina numa realidade em que o tempo não existe, como é que as coisas acontecem? Isso aqui é essa é a nossa grande dificuldade de entender eventos fora do tempo. Mas, como eu disse, eu vou tentar falar sobre a questão da Trindade como se fossem eventos sucessivos, assim como os reveladores mesmos dizem, como se tivessem acontecido eventos sucessivos. Bom, lá no passado eterno, no passado muito distante, numa época, inclusive época remete a tempo, mas eu não vou conseguir falar sem utilizar os termos que nós temos conhecimento. Uma época no passado remoto, na eternidade, né, de Deus, nada existia do que conhecemos, nem universo, nem criaturas, somente o Eu Sou. Esse Eu Sou é um ser que não teve origem e não tem fim, não tem começo. Então, temos que aceitar isso, não dá para retroceder mais do que isso. Alguém poderia dizer, e antes do Eu Sou, o que existia? Nunca existiu nada antes do Eu Sou, porque o Eu Sou sempre existiu. Ele é eterno, tanto no passado quanto no futuro. Então precisamos partir desse princípio, o Eu Sou sempre existiu. Só que houve uma época em que as outras realidades não existiam, como a Trindade, como os universos, o paraíso, como Avona. Nada dessas realidades existiam. Novamente eu volto a frisar, tudo isso é uma ideia, é um conceito reduzido da eternidade, porque na nossa mente nós precisamos compreender as coisas como se elas acontecessem sucessivamente. E eu não teria como explicar se não fosse dessa forma. Então, lá nesse passado remoto, esse Eu Sou já, né,
Ele é um ser absoluto em todos os momentos. O que é um ser absoluto? Eu vou tentar transmitir a ideia para vocês através de um exemplo de o que é um ser absoluto. Pensem comigo em uma reta, né? Quem estudou matemática vai entender lá que nós temos, por exemplo, os números reais, se não me engano, isso, os números reais. Eu tenho ali o zero como ponto de partida, eu tenho menos um, menos dois para trás, e ele vai infinitamente para trás. E depois do zero eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e ele vai infinitamente para frente. Pensa nessa carreira de números como se fosse uma reta, como se fosse uma linha. Então eu teria uma linha que ela é infinita para trás, como é infinita para sempre. Isso eu chamo de infinito. Isso é um nível infinito da realidade. Mas veja, ele é infinito em apenas duas direções, para trás e para frente. Agora imagina se você pega essa mesma reta, partindo do zero, e sobe ela. Porque eu estava dando um exemplo de uma reta no sentido horizontal. Agora pensa numa reta no sentido vertical. Então eu tenho subindo uma reta infinita para cima e para baixo uma reta infinita. Agora eu já tenho dois infinitos. Um infinito no sentido horizontal e um infinito no sentido vertical. Vamos ampliar essa ideia, vamos ampliar a imagem. Vamos imaginar que entre essas retas, entre a vertical e a horizontal, existam infinitas retas também. Agora, infinitas no sentido de quantidade. Infinitas retas que são infinitas. Então, pensando assim, a gente consegue imaginar assim o que é o absoluto. O absoluto é o todo. É aquela realidade onde não há como ser mais do que isso, porque ele tudo que é possível, tudo que existe está compreendido ali. O absoluto é como se fossem infinitas retas que são infinitas. Então, assim, abrange o todo. Não há espaço onde esse absoluto não esteja. Não há posição vazia entre uma reta e outra, porque entre uma reta e outra há infinitos números de retas. O mesmo exemplo na matemática. Na matemática também, entre o 0 e o 1, nós não temos infinitos números? E entre cada um desses infinitos números, entre cada um deles eu tenho infinitos números. Por isso que os números são infinitos. Então, quando eu preencho tudo isso, eu tenho o todo, eu tenho o absoluto. O absoluto é a soma de todos os infinitos. Então, pense em Deus como algo que é tudo. Não há um lugar onde ele não esteja. Não há nada que ele não saiba. E não há nada que ele não possa fazer. Por isso que nós temos aqueles três atributos: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, pensando dessa forma, naquele tempo remoto que eu comecei falando, só existia esse absoluto, esse eu sou. E esse eu sou não tinha um par igual a ele é único, não tinha um par com o qual ele pudesse se relacionar, com o qual ele pudesse compartilhar. Porque de que adianta ele é o todo, ele é o absoluto, mas ele não compartilha isso com ninguém, ele não se relaciona. Então, pelo que eu entendi, pelo que o livro Durante nos diz, esse eu sou, ele consegue escapar dessa situação, desse isolamento, dessa solidão, por assim dizer. Ele é o único nessas condições de poder e de grandeza. Então, a única maneira que ele consegue de escapar disso é ele mesmo diminuindo a si mesmo, né? Ou seja, ele para que ele possa se relacionar, ele se fragmenta em três pessoas. Ele se manifesta em três pessoas. O livro diz que houve num primeiro instante o pensamento, o desejo de criação, o pensamento.
Quando surge o pensamento, o desejo de criação, manifesta-se a vontade do Pai. O Pai representa o pensamento. Quando esse pensamento torna-se palavra, quando ele é expressado através da palavra, manifesta-se a segunda pessoa, que é o Filho Eterno, que representa a palavra. E quando essa palavra se torna ação, manifesta-se o Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, assim, pensamento, palavra e ação, quando essas coisas se manifestam, a Trindade se manifesta pela primeira vez e surge 1 bilhão de mundos perfeitos, que é o universo perfeito de Avona. Como eu disse, como é que a gente compreende essas coisas? Como é que a nossa mente humana vai ser capaz de compreender isso? A gente não vai compreender. A gente só vai falar a respeito e aceitar que a nossa mente é pequena demais para compreender conceitos tão elevados. Mas o livro fala isso pra gente, que numa tentativa de explicar como esses eventos aconteceram, eles mesmos, sabendo que não é assim, mas eles utilizaram o conceito de eventos sucessivos, ou seja, surge a palavra, surge o pensamento, surge a palavra, surge a ação. Nesse momento surge o universo perfeito de Avona e a Trindade se manifesta pela primeira vez. A intenção de Deus, como eu disse, é se relacionar, compartilhar, mas a única maneira de compartilhar seria decompondo-se a si mesmo dessa grandeza absoluta, porque essa grandeza absoluta o manteria isolado e vamos dizer assim, irrelacionável, inqualificável. Porque como qualificar algo que é absoluto, né? Quando eu vou qualificar alguma coisa, vamos imaginar que eu vou qualificar, sei lá, uma casa. Eu vou dizer para ela, a casa é quadrada. Pronto. Eu já reduzi o conceito dela, porque ela não é redonda, não é triangular, não é retangular. Eu disse que ela é quadrada. Quando eu disse que é quadrada, eu qualifiquei essa casa. Estou dando uma qualificação a ela. Ela é amarela. Opa, se ela é amarela, então ela não é preta, não é azul, não é verde. Então, esse eu sou, ele é um ser inqualificável. Não dá para dar qualidade a ele, porque qualquer qualidade que eu der a ele, eu estou dizendo que ele é isso e eu estou em detrimento de outras coisas, dizendo que ele não é outra coisa. Quando eu digo a casa é amarela, eu estou dizendo ela não é preta, ela não é verde. Eu estaria reduzindo um ser tão grande como Deus. Qualquer qualificação que eu der a ele, estarei reduzindo a grandeza da sua absolutez. Então por isso que o livro trata do absoluto inqualificável. Inqualificável é porque você não consegue nem se relacionar com o inqualificável. E é por isso que Deus então se decompõe, ele se autodiminui, é como se ele fosse diluindo o seu poder de acordo com que ele vai se manifestando em níveis cada vez mais afastados dessa absolutez. E nós vamos encontrar no livro vários níveis de manifestação de Deus. Nós temos o nível absoluto, o nível infinito, nós temos o supremo, o último, nós temos Deus se manifestando através de outras criaturas, que são filhos de Deus na Trindade, através dos filhos criadores, que são os Micaéis, temos os Dainais, temos os Avonais. Então Deus começa a se manifestar através de personalidades que ele vai fazendo surgir. Para quê? Porque só assim ele consegue ir decompondo o seu poder, vamos dizer assim, diluindo a sua grandeza, diminuindo para que ele possa se manifestar, para que ele possa se relacionar. Até um ponto, olha só como isso é incrível, até o ponto dele conseguir se relacionar com criaturas imperfeitas como nós. Nós estamos lá no extremo. O ser absoluto, eu sou, ele está no extremo máximo da perfeição, onde a perfeição é absoluta. E esse ser, por conta desse processo de decomposição e diluição, e ele foi se relacionando cada vez com criaturas mais inferiores ao ponto de nos alcançar. Olha, o Pai Universal se fragmentou em
infinitas partículas, centelhas, e ele coloca cada uma dessas centelhas para habitar a mente humana daquela criatura mais imperfeita do universo, que somos nós, seres mortais. Então tudo isso é um processo que Deus, através do seu livre-arbítrio, escolheu por si só, no sentido assim, sair da sua absolutez, apesar de que todo o seu poder é mantido lá no eu sou e no absoluto inqualificável, ele é tudo isso também, ainda é. Nenhuma das suas manifestações diminui a grandeza daquilo que ele é, como eu sou, como o ser absoluto e inqualificável. Mas ao mesmo tempo ele consegue navegar nesses outros níveis de realidade e se relacionar com essas outras criaturas. E tudo isso só foi possível por causa daquele primeiro passo, que foi fazer surgir 3 personalidades com a qual ele pudesse se relacionar e disso derivar todas as realidades que existem hoje. Por que a Trindade é o primeiro passo? A Trindade, vocês veem que ela é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. São níveis de manifestação do Eu Sou. Em relação ao Filho, ele é Pai. O Filho, em relação ao Pai, é Filho. Então eles se manifestam entre si. O mesmo ser, a mesma realidade se manifesta em níveis diferentes. Vou dar um outro exemplo para tentar exemplificar essa ideia. Por exemplo, em relação ao meu filho eu sou pai, mas em relação à minha mãe eu sou filho. Veja que uma mesma pessoa consegue se relacionar com pessoas de maneira diferente, de acordo com quem ele está se relacionando. Então, se eu me relaciono com uma pessoa, eu me relaciono como pai, ou seja, em relação ao meu filho. Mas se eu me relaciono com a minha mãe, agora eu já me relaciono como filho, já sou outra pessoa. Eu sou 2 pessoas? Sou pai e filho? 2 pessoas separadas? Não. A mesma pessoa é pai e é filho. Assim é o eu sou. O mesmo Deus se relacionando de maneira diferente, de acordo com as personalidades com as quais ele está se relacionando. Bom, era isso que eu queria falar. Esse assunto da Trindade é um assunto longo, mas o áudio já está bem extenso, né? Vamos continuar falando sobre isso em outras oportunidades. Um grande abraço, bom dia a todos.